Depressão? Isso é coisa de gente fresca, desculpa para não trabalhar, vai rezar que passa. Você já ouviu falas desse tipo? Sou Marlene Mendonça, sou psicóloga clínica e o assunto do vídeo de hoje é o preconceito enfrentado por muitas pessoas que sofrem com a depressão. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não fez. Deixe o seu like e, se possível, um comentário. Essas ações elas ajudam muito na divulgação do canal e faz com que o conteúdo chegue a muito mais pessoas. Mas vamos lá. Não são poucas as pessoas que escondem até de si mesmas os sintomas da depressão. E fazem isso por medo do julgamento e medo do preconceito. Embora seja enorme a quantidade de informação disponível na internet sobre esse assunto, o índice de desinformação ainda é muito grande. O estigma sobre o quadro continua e contribui para que muitas pessoas sofram caladas e não busquem o tratamento. Chego até a pensar que é normal. Infelizmente, ainda é muito comum ouvir que depressão é frescura, é preguiça, é desculpa para não participar de um determinado evento, é falta de Deus, é desânimo e por aí vai. Só quem sofre ou sofreu a depressão sabe a batalha que é levantar e encarar mais um dia de trabalho quando internamente a bateria está praticamente zerada. A pessoa com depressão, em geral, ela tem muita dificuldade de encarar as atividades diárias como trabalho, estudo, vida social e etc. Porém, na maioria das vezes, a pessoa, mesmo sentindo todos esses incômodos, ela faz um esforço enorme para seguir adiante, primeiro por causa da responsabilidade que ela tem, segundo pelo medo de sofrer o preconceito e terceiro pela falta de informação sobre um tratamento adequado. Não são poucas as pessoas que fazem terapia e tomam medicação prescritas pelo psiquiatra escondido da família. O tabu de que o psicólogo e o psiquiatra é para gente doida, infelizmente, ainda é muito grande. Eu costumo dizer e até brincar com os meus pacientes, a gente procura o psiquiatra e o psicólogo exatamente para não ficar doida. Mas no senso comum é muito forte a ideia de que a pessoa com depressão é alguém triste, isolada, que não sai de casa, que não interage com ninguém, que não sorri. Eu diria, depende do tipo de depressão e da intensidade da depressão. Existem muitas pessoas que não demonstram o humor deprimido, embora sintam. Pessoas que fazem os outros sorrir e se alegrar, mas que lá no silêncio do seu quarto elas choram copiosamente. Várias são as razões que levam a pessoa a agir assim. O medo do preconceito é uma delas. E daí que vem a grande surpresa desagradável quando uma pessoa tem um surto ou comete o suicídio. A pessoa fica assim, mas ninguém percebeu nada, como assim? Lembre-se, nem sempre o indivíduo deprimido chega a um estado profundo de prostração. Fique atento às pessoas que estão ao seu redor. Por vezes nós enxergamos a pessoa, mas não a vemos de fato. Outras vezes nós olhamos muito mais para o aparelho celular, interagimos com as pessoas que estão longe e esquecemos de olhar e conviver de fato com as pessoas que moram conosco. É hora de retomarmos seriamente as relações afetivas com aqueles que estão ao nosso lado. Por isso eu te convido a pensar, se pergunte, conheço verdadeiramente as pessoas que convivem comigo? Seja em casa, no trabalho, na escola, enfim, nos locais onde eu costumo habitar? Eu consigo perceber se elas estão bem ou não? Sugiro que você faça uma pausa nesse vídeo e pense sobre essas questões. Retomar as relações é fundamental. Segundo o psiquiatra Daniel Martins de Barro, depressão não é a mesma coisa que tristeza. Embora os pacientes com depressão se sintam tristes, com uma melancolia diferente do normal, a tristeza é algo que todos nós, sem exceção, experimentamos algumas vezes ao longo da nossa vida. Volta e meia ela aparece. A tristeza ela tem uma causa. Acontece algo que me deixa triste. É uma reação esperada diante do acontecido. Na depressão é o contrário.
Os sentimentos negativos, eles vêm primeiro e só depois surgem os motivos para eles. E até a pessoa se dar conta de que está doente, já se passou um longo tempo. Tempo esse que foi carregado de sofrimento e que ela ficou tentando compreender por que ela estava desanimada se ela não tinha um motivo aparente. Infelizmente, nessas situações, é muito comum os familiares chamarem a atenção da pessoa de forma negativa, dizendo, por exemplo, também você fica aí remoendo o passado, aquela coisa que aconteceu, deixa para lá, esquece. O processo é inverso. Por estar deprimido é que a pessoa fica remoendo os pensamentos negativos. Não é o contrário. O julgamento, a acusação à pessoa que está com depressão só aumenta o fardo que ela já está carregando. Não ajuda em nada. A depressão é uma questão psicológica, mas é também cerebral. Vamos entender o que acontece no nosso cérebro quando estamos com depressão. A depressão ela altera quimicamente o nosso cérebro. Os neurotransmissores da dopamina e da serotonina, que são os responsáveis pelo prazer e pela felicidade, eles ficam numa quantidade extremamente reduzida. O cortisol, que está relacionado ao estresse crônico, fica alterado. Exatamente por isso, traz como consequência o enfraquecimento imunológico e alterações na capacidade de registro, ou seja, a memória da pessoa fica comprometida. Essa é a razão pela qual a pessoa com depressão ela não sente prazer nem felicidade em nada das coisas que acontecem. Não tem como. A saúde fica debilitada. Então não é verdade que a pessoa com depressão quer simplesmente chamar atenção. Não é isso. Ela não consegue sentir ou fazer diferente. Em outras palavras, nós podemos dizer, a depressão é um desequilíbrio neuroquímico. A pessoa não está triste ou desanimada porque ela quer. Ninguém fica doente porque quer. Ficar pressionando e recriminando só vai aumentar o desamparo e o sentimento de culpa que ela já está carregando por estar se sentindo assim. Então, sejamos gentil, seja gentil. Existem muitas formas de ajudar, mas a acusação não é uma delas. Podemos nos perguntar então, como vencer o preconceito? Diria que são 3 pontos, sugiro 3 pontos. Primeiro é a informação. Saber que a depressão é uma doença que qualquer pessoa pode ser acometida em qualquer fase da vida é a primeira coisa. Doença que traz sofrimento e profunda dor emocional. A falta de conhecimento sobre o assunto impede a pessoa de buscar a ajuda necessária. Segundo ponto importante para vencer o preconceito, ele passa pela aceitação. Muitas vezes é o próprio paciente que não aceita que está doente. Tem medo do problema, tem vergonha de se sentir assim, medo do que vão pensar a seu respeito, receio de fazer um tratamento, medo de se expor, enfim, por aí vai. Vergonha da situação em si. Terceiro, pela psicoeducação. Muitos são os locais que já promovem debates sobre o assunto da depressão e ajudam a população a refletir e a tomar conhecimento sobre essa questão. Locais como igrejas, associações, escolas, famílias, sindicatos, enfim, é um movimento que tem crescido bastante, graças a Deus. E eu sempre digo que o conhecimento é uma forte arma contra o preconceito. Então vamos nos informar sobre. Eu espero ter conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. Se sim, posso continuar te ajudando também na psicoterapia, se isso fizer sentido para você. Os meus dados, os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Você encontrará com muita facilidade. Te espero com muito carinho no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!